Queridos meus amigos, queridas minhas amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós ainda trataremos do tema INSS, revisão da vida toda, e hoje, especialmente, nós gostaríamos de fazer algumas ponderações a- aos limites dos julgamentos, né? Aos limites políticos, econômicos e, claro, dentro de um cenário jurídico, processual, né? E, especialmente, também levando em consideração as informações que são trazidas aos processos, ou, no caso, especificamente do processo da revisão da vida toda, informações trazidas ao processo, perdão, tanto pelo autor, que é o parâmetro para a decisão, para a repercussão geral, né, do tema, quanto também a AGU, a Advocacia Geral da União, que trouxe, pela informação do próprio ministro da Previdência, números que, segundo o próprio ministro, foi um chutômetro, foi um número, me permitam assim dizer, quase que cabalístico, né? Um número, se é chutômetro, se deduz que é um número inventado, né? E eu trago isso para os amigos, porque estamos já hoje no dia 10 praticamente, dia 10 de abril, e o processo foi retirado da pauta, como todos sabem, todos que acompanham em outros canais que são especializados no assunto previdenciário, e os outros dois processos das ADIs 2110 e 2111, que levou não somente a imprensa em geral, como a grande parte da, da inteligência jurídica brasileira, chegar à conclusão que a revisão da vida toda teria sido, a tese teria sido derrubada. Evidente que aqui, aqueles todos que militam na área do direito previdenciário conhecem muito melhor, e eu aqui não vou adentrar na questão previdenciária especificamente. Mas é importante, por exemplo, visitar a petição última protocolada pela doutora Gisele, que representa o autor da ação que está sendo utilizada para definir a revisão para a vida toda, em sua petição, que, aliás, foi muito bem trabalhada por um colega nosso, o doutor Giovanni, o canal doutor Giovanni Santos, a quem eu parabenizo pelo excelente trabalho que tem feito, né, na defesa dos aposentados e pensionistas do INSS, especialmente a análise que o doutor Giovanni fez sobre a petição apresentada pelo doutor Gisele, que é a única, né, na prática, é a única que pode peticionar, né, porque, inclusive, na última ou penúltima sessão do Supremo Tribunal Federal, houve a discussão, e me parece que foi afastada, a possibilidade dos chamados amicus curiae, que é, na verdade, a figura de aqueles amigos da corte, né, o latim, né? Mas hoje a tradução seria, então, os amigos da corte, então, são aqueles outros que estão no processo como
para colaborar, né, com a administração da justiça, esses, segundo a decisão do plenário, por maioria, ficou decidido que os amigos da corte não poderão peticionar. E somente ficará restrito, como já está restrito, então, a doutora Gisele, que é advogada como todo, mas o grupo de advogados que representa o autor na ação que podem, né, peticionar. E essa petição que foi apresentada, muito bem destrinchada, vou utilizar esse termo, muito bem desmembrada e analisada pelo doutor Giovanni, ela trata de... eu queria aqui destacar dois pontos que eu penso que de muita importância. A questão de vinculação da ADI 2110-2111 com o recurso extraordinário, que é o tema 1102, que é o tema da revisão da vida toda. Isso está explicitado muito claramente na petição da doutora Gisele, que foi mencionada e muito bem trabalhada pelo doutor Giovanni, e parabenizo, né, tanto o doutor Giovanni, mas especialmente a doutora Gisele, pelo trabalho belíssimo que fez, né, tem feito e fez nessa última petição também. E eu quero aqui aproveitar exatamente esse ponto. Os processos na vida jurídica, existem procedimentos que são determinados por lei, e a lei deve ser aplicada a todos, sem exceção, inclusive ao Supremo Tribunal Federal, que, na condição de guardião da Constituição, né, guardião dos preceitos constitucionais, dos fundamentos da Constituição e todos os dispositivos que lá estão, o Supremo Tribunal Federal é o primeiro, evidente, que deve se preocupar, e se preocupa, né, com a aplicação da lei, né? Sempre considerando que a lei maior é a Constituição. Então, nesse diapasão, nessa linha de pensamento, o fato de não ter sido reunido, ou terem sido reunidos os processos, não houve efetivamente essa reunião, e isso está muito bem colocado na petição da doutora Gisele, me parece, e aí fica a minha opinião, me parece que não deveria exercer a decisão 210, 211, exercer repercussão no tema 1102, que é o tema da revisão da vida toda. Isso está bem dito na petição da doutora Gisele, e, por consequência, deveria ser mantida incólume, mantida de forma como está a decisão de mérito proferida no tema 1102. Claro que aqui, eu logo no início disse para os amigos e para as amigas que eu estou fazendo ponderações, né? Não estou aqui dizendo se isso vai acontecer, se não vai, apenas estamos aqui conversando a respeito de algumas possibilidades, né? Hoje, o processo está suspenso temporariamente, foi retirado da pauta e está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da matéria desse processo especificamente, e, claro, está analisando essa petição da doutora Gisele e se pronunciará, né? Falará a respeito no momento adequado. Claro que todos aqueles que são aposentados e pensionistas
do INSS, que contribuíram por décadas, como nós já falamos anteriormente, o que querem, o que desejam, o que buscam é apenas a realização da justiça, é apenas a devolução de todo aquele período de décadas de contribuição que foram feitos, né, que foram feitas de volta. Agora, no momento em que já estão idosos, com idade bastante avançada, nós sabemos que grande parte dos aposentados e pensionistas do INSS, além de não terem um valor mensal razoável para a sua sobrevivência digna, e aqui é importante que a gente ressalte a questão do Estatuto do Idoso, que é uma lei federal, né? Mas mesmo que não existisse o Estatuto do Idoso, a própria Constituição, no seu artigo 1º, coloca que um dos fundamentos da nossa República, repito, deve ser a dignidade da pessoa humana. Então, nesse pensamento, eu gostaria de ponderar, e aqui eu vou pedir a paciência dos amigos, eu vou citar todos os ministros, né? Pedir aqui encarecidamente ao ministro Luiz Roberto Barroso, ao ministro Gilmar Mendes, à ministra Carmen Lúcia, ao ministro Edson Fachin, ao ministro Dias Toffoli, ao ministro Luiz Fux, ao ministro Alexandre de Moraes, ao ministro André Mendonça, ao ministro Nunes Marques, ao ministro Ricardo Zanin, ao ministro Flávio Dino. Ministros e ministra, estou aqui encarecidamente pedindo pelos nossos amigos, pelos nossos idosos que muito trabalharam durante décadas e contribuíram incessantemente para a sua previdência, depois que se aposentassem, não é? E hoje vivem em extrema penúria, né? Vivem em situação de extrema penúria e buscam, nesta revisão da vida toda, apenas e tão somente a devolução, num pagamento de um benefício justo, correto e perfeito, daquilo que eles contribuíram ao longo da vida. Pessoas que construíram o nosso país e contribuíram durante décadas, né, para a sua previdência, para o seu benefício, ao final, ser um benefício ínfimo, como já disse outras vezes, pífio, de um valor bastante baixo. E aqui é bom, importante, e é bom e é importante lembrar que boa parcela dos idosos, das idosas, que estão aposentados ou são pensionistas do INSS, em boa parte até sustentam também, ou tentam sustentar, suas famílias, né? Pelas grandes dificuldades, pelas grandes desigualdades sociais que ainda existem, né? Que ainda existe no nosso país. Eu, então, citei aqui cada ministro e a ministra também, pedindo encarecidamente que vejam com muito carinho, com muito. Eu sei que o labor, a gente fala a labuta, a luta, né, no trabalho diário e cotidiano dos magistrados da Suprema Corte, deve ser, imagino, de extrema tensão, dificuldades, é um volume muito grande de processos, muita pressão, imagino eu, também na esfera política, é natural, porque é um órgão, um poder fundamental para a nossa República, né?
Então, imagino como esses ministros e a ministra devem estar debruçados, né, sobre essa questão da revisão da vida toda. E então peço, né, fico aqui, rogo, né, suplico aos ministros, aos ilustres, os nobres ministros e ministra, que, enfim, preservem o mérito da revisão da vida toda, da decisão que já foi proferida, que rejeitem os embargos declaratórios e, eventualmente, façam alguma modulação, mas que efetivamente seja mantido o mérito do que já foi decidido em dezembro de 2022, né? E aqui, claro, eu também gostaria de fazer uma ponderação e citar, claro, ao procurador, né, geral da República, o doutor Paulo Gonet, né, que, de certa forma, ou, na verdade, tem um poder importante, né, na intervenção junto ao Supremo Tribunal Federal, mas junto aos processos, né, de uma maneira geral, né? Então, que aquilo que for possível, né, doutor Paulo Gonet também possa atuar e colaborar junto com todo o colegiado do Supremo Tribunal Federal para encontrarmos uma solução que minimamente dê um alívio, né, para todos aqueles que já ingressaram com as ações e que confiaram, né, no direito, né, e a gente fala muito da segurança jurídica nessa linha, né, se a gente pudesse avaliar, apreciar, né, deixo nas mãos dos ministros e da ministra, né? E também quero aqui, aí já avançando um pouco mais, agradecer ao ministro da Previdência, ministro Carlos Lupe, aí já indo para a área do Executivo, agradecer ao ministro Carlos Lupe pela sua honestidade, né? Pela sua transparência em dizer, mesmo a palavra chutômetro, entre aspas, né? É, dizer com clareza que os dados que foram colocados no processo não são dados fidedignos, né? Não são dados que devem ser considerados, né? E se assim é, né, se assim é, e pelo menos até onde nós verificamos o número, nós já falamos no nosso outro encontro, os números são bem menores de pessoas, dá menos de 1% do universo de aposentados e pensionistas, mas são pessoas que estão sendo injustiçadas ao longo do tempo porque contribuíram durante décadas e recebem um, um benefício baixíssimo, né? Então, quando o ministro Carlos Lupe faz essa observação, é importante que essa honestidade, essa transparência venha para também os ministros do Supremo Tribunal Federal e a ministra reavaliem, eventualmente, né? Reavaliem que, nesse quadro, o processo eu me permito aqui dizer, houve, eu não sei se não posso afirmar que houve deslealdade, não posso, né? Mas deve ser repensado, porque se esses dados foram considerados, foram divulgados aos quatro cantos pela mídia, né? Televisiva, pela imprensa de um modo geral, foram ingressados aos autos, foram protocolados, né, dentro do processo, né, foram provavelmente levados em consideração pelos ministros e pela ministra na hora de decidir, né? Então, se essa informação não está correta, também cabe, me parece, aí a ponderação, uma, uma revisão sobre
decidido, né? Porque se não é esse valor, se é um chutômetro, penso que aí apenas me perdoe, né? Me permitam, né, os ministros e a ministra e todos que estão aqui citados, fazer essa observação. Quem sou eu, né? Eu apenas sou um advogado que aqui estou fazendo essas observações, essas ponderações, simples observações, pedindo a atenção da senhora e dos senhores ministros, doutores, nossos magistrados da Suprema Corte, né? E aqui também quero fazer um pedido especial ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quero fazer porque o presidente eleito em 2022 e agora refazendo, reconstruindo o Estado brasileiro em diversos pontos da esfera social, né? Eu quero aqui colocar para o presidente, se me permite, Excelência, todas as excelências que estão aqui citadas, e agora o presidente da República, para pensar a respeito dessa possibilidade, não é? De tratar a questão da revisão da vida toda em favor desses aposentados e pensionistas, que são poucos dentro do universo da, do grupo, né, de todos os aposentados e pensionistas do país, mas que são milhares de pessoas, milhares de famílias que dependem desse benefício mensal desse idoso, dessa idosa, aposentado ou pensionista. Então, presidente, fica aqui também a minha súplica ao presidente para que trate esse assunto, ainda como não encerrado. Eu sei que saiu uma nota da AGU comentando sobre que teria sido derrubada a tese da revisão, mas eu penso que é o momento da gente revisar essa afirmativa, né? E também aqui quero fazer um pedido especial ao Congresso Nacional, na pessoa do presidente, senador Rodrigo Pacheco, não é? No sentido também de unificarmos as nossas vozes, os nossos pensamentos e a nossa luta para restabelecer, para trazer para os aposentados e pensionistas do INSS que estão nessa luta para obter a revisão da sua aposentadoria, que já viveram todo esse quadro e continuam vivendo esse quadro de penúria, de humilhação, de indignidade por valores tão baixos, né? Que esse trabalho e esse pensamento conjunto do judiciário, do executivo e do legislativo possam trazer uma concertação no sentido da gente encontrar um caminho que atenda os reclamos desses aposentados e pensionistas. Então, eu quis fazer essas observações, essas ponderações, lembrando, de novo, de que os dados trazidos, colocados no processo pela AGU, segundo o próprio ministro da Previdência, ministro Carlos Lupe, foi um verdadeiro, entre aspas, chutômetro. E, mais uma vez, me permito dizer que essa informação é fundamental para que o processo seja reanalisado quanto ao mérito daqueles que entenderam que não deveriam conceder por conta dessa informação incorreta ou ilusória, não é? Porque se é chutômetro, entre aspas, é uma informação que não deve ser considerada como verdadeira, né? Eu quero ir mais além
porque nós temos as duas ADIs, 2110 e 2111, aquelas ADIs que estavam lá desde 1999 e foram propostas pelo PDT e pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, me parece, depois me confirmem, por gentileza, pelo Partido também Democrático Trabalhista, PDT. E aqui faço um pedido especial ao ministro Carlos Lupe, né? Figura importante, relevante no cenário brasileiro, que hoje se encontra na condição de ministro da Previdência Social. E, dentro do PDT, o PDT, como foi aquele que propôs a ação, é o que pode, eventualmente, fazer algum recurso para essas duas ADIs que estão sendo utilizadas para dizer, para refletir numa derrubada da tese da revisão da vida toda. Eu pediria aqui ao ministro e eu que avaliasse, inclusive com o presidente Lula, da possibilidade de encontrar um caminho diferenciado para a gente dar uma solução, para a gente conseguir uma solução mais adequada e menos traumática para todos esses aposentados e pensionistas que ingressaram confiando na segurança jurídica, confiando no que havia na legislação, e que agora, com essa questão das ADIs 2110 e 2111, estão sofrendo, muitos até não resistiram, não estão resistindo com a sua já saúde combalida, não é? Então, fica aqui essa observação, esse pedido, essas ponderações. Eu também queria, aqui já finalizando, pedir uma atenção especial, porque os limites políticos, a gente entende, compreende que o tribunal, notadamente o Supremo Tribunal Federal, tem uma importância política nas suas decisões, né? Nas suas políticas, né? Jurisdicionais, nas suas políticas administrativas, claro, mas as suas decisões refletem, é evidente, de uma maneira muito contundente no cenário brasileiro, né? E então, nesse sentido, é muito importante, claro, que os ministros e a ministra estão avaliando com todo o empenho, com toda a sabedoria, com todo o notório saber que possuem, e certamente encontrarão um melhor caminho, né? Eu aqui quero deixar, mais uma vez, a preocupação quanto à utilização do tema das ADIs 210 e 211 para derrubar o tema 1102, que é o tema da revisão da vida toda, porque o que me preocupa é que nós, de alguma forma, também, além, o mais importante aqui, que é a questão da dignidade da pessoa humana, que consta no artigo 1º da Constituição, além de tudo isso, a gente poderia gerar, penso eu, aqui na minha modesta avaliação, também uma conturbação ou uma dificuldade, né, da compreensão dos processos judiciais quando a gente faz algum manejo, né, em que se decide de forma diferenciada aquilo que já foi efetivamente decidido e que só estava aguardando a análise dos embargos de declaração. Olha, veja, claro que os ministros e a ministra têm toda a sabedoria jurídica,
tem uma bagagem cultural, tem uma visão política, né, do nosso país, inclusive extra, né, territorial, fora, né, uma visão global, né, e saberão encontrar o melhor caminho. Torço aqui para que esse caminho seja o caminho que atenda à dignidade da pessoa humana, especialmente dos idosos e idosas, aposentados e pensionistas do INSS, que estão requerendo, com toda razão, a devolução em benefícios mais justos, né, para a sua sobrevivência e de sua família. E aqui eu quero lembrar, porque algumas pessoas têm alguma dificuldade, mas eu gostaria de colocar uma observação para os amigos pensarem a respeito. Eu próprio, em algum momento, e outros amigos, né, contribuí, e outros contribuíram, sobre 10 salários mínimos, sobre 20 salários mínimos, porque até determinado tempo, a contribuição era por salários mínimos, né? E depois aconteceram diversas mudanças e se estabeleceu um teto, né? Que hoje beira em torno de R$ 8.000, nessa faixa de R$ 8.000. Mas, bem para trás, lá na época, antes do período do plano, antes do Plano Real, a contribuição era, em grande parte, vinculada ao salário mínimo, né? Vinculada ao salário mínimo. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é que os cálculos que muitos podem levantar assim, mas é muito difícil fazer os cálculos anteriores a 1994. Eu aqui não falo na condição de advogado, mas eu trabalhei muito tempo na área bancária, em torno de 20 anos na área bancária, e alguma coisa a gente aprende um pouco, não é? E vejam, aqui eu apenas estou trazendo essa questão para nós pensarmos a respeito. Porque se durante todo, pelo menos naquele período em que as contribuições eram vertidas, eram recolhidas ao INSS, com base nos salários mínimos, salários contribuição, fica só fazer a correlação salário daquela época, salário agora. Mas, de toda forma, os contadores, os economistas, os que atuam na área de atuária, né, na área de atualização, né, dos valores, certamente saberão fazer com bastante maestria esses cálculos. Então, isso não é impeditivo para dizer, então, tudo que foi anterior a 94 fica difícil de fazer o cálculo. Difícil pode ser, mas não é impossível, né? Então, nós temos pessoas extremamente qualificadas e capacitadas, né, no setor da economia, da estatística e da contadoria, que saberão e sabem fazer corretamente, mas eu estou lembrando aqui que um dos parâmetros importantes daquele período era a contribuição por faixa de salários mínimos, né? Então, se assim for, pelo menos esses períodos de salário mínimo, se eram 2, 5, 10 salários, né, as contribuições, é só trazer para o momento atual e aí fazer as ponderações, as médias, etc., e conseguir fazer o cálculo, me parece, sem grandes dificuldades. Então, pode ser trabalhoso, sim, mas não é impossível de fazer esses cálculos. Bom, meus amigos, por hoje eu termino aqui, pedindo novamente vênia, né, pedindo
a todos os ministros e a ministra, ao presidente Lula, que é o nosso presidente, é o presidente do nosso país, ao presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, claro que também aqui ao presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, não é? E todos aqueles que, tanto no judiciário, no legislativo e no executivo, podem, né, inclusive com a importante e fundamental colaboração do Procurador-Geral da República, podem encontrar um caminho para suavizar esse trauma que é a não revisão eventual dos benefícios desses aposentados e pensionistas. Meus amigos, fico por aqui. Espero reencontrá-los em breve para nós tratarmos não só desse tema, mas de outros temas de interesse coletivo. Um grande abraço e até a próxima.